Irmão, acordei hoje 5h45 e na hora que eu estava escovando meus dentes, me veio o pensamento de como muitas vezes nós falamos do Senhor, irmãos pregam a palavra, pregam o Senhor, são usados pelo Senhor, apontam para Jesus Cristo e muitos escutam, aqueles ainda que não conhecem a Jesus, eles escutam, mas não deixam ser transformados pela palavra. E ali quando eu estava escovando os dentes, eu lembrei assim da experiência de Jesus, quando Jesus também pregava o Evangelho, pregava Ele mesmo, falava dele mesmo, falava do caminho, falava que Ele era a água viva que nós necessitamos, que Ele era a palavra viva, o Filho de Deus. Muitos ouviam e também não criam nele, não permitiam que a palavra os transformasse. Então, tanto a experiência daquele tempo, quanto a experiência de hoje continua da mesma forma. Muitos não crentes ouvem a palavra, muitos irmãos são usados pelo Senhor para levar a palavra, mas poucos ouvem e permitem ser transformados por ela. Assim como Jesus. Aqui, irmãos, em João capítulo 12, versículo 37, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Jesus tinha feito tantos milagres, tinha feito tantas bênçãos, tantas coisas, mesmo assim ainda não criam nele. Mesmo vendo milagres, muitos não creram em Jesus. Isso mostra que a fé não vem só por ver milagres, mas pela ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence. Mas hoje de manhã eu, pensando nessa questão, por que, Senhor, eles ouvem e eles não aceitam, não ouvem o seu chamado, não se rende aos seus pés? É o Espírito Santo que convence. O Senhor Jesus ali em carne, falando dele mesmo, falando aquelas palavras de vida, o povo não criam. Tinham visto tantos milagres, mesmo assim não criam. Mateus capítulo 13, versículo 13 e o 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com ouvidos e de maneira nenhuma entendereis, e vereis com olhos e de maneira nenhuma percebereis. Então,
Mesmo vendo, não veem. E mesmo ouvindo, também não ouvem. Então nós, os discípulos do Senhor, quando chegamos a uma pessoa e assim falamos de Cristo para ela, depois que nós saímos dali, nós oramos e ficamos desejosos que aquela pessoa veja, que aquela pessoa tenha ouvidos o que nós acabamos de dizer a elas. Mas, como aqui em Mateus o Senhor diz, mesmo vendo, eles não veem. Mesmo ouvindo, eles não ouvem. Jesus explicou que muitos ouvem, mas não entendem, porque seus corações estão endurecidos pelo pecado. Assim, o coração deles cria um muro, onde a palavra vem de encontro a eles. Eles vêm, mas não querem ver. Eles ouvem, mas não querem ouvir. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. Se rejeitaram Jesus, também vão rejeitar os que pertencem a Ele. Parando assim um pouco para pensar e refletir, né? Ouvem, mas não ouvem. E veem, mas não veem. Muitas das vezes, pessoas que não conhecem a Cristo, nós as convidamos para participar de uma reunião. Ali ouvem a palavra, mas não ouvem. Ali vem o Senhor, mas não vem. E ali, quando eu estava escovando os dentes, lembrei também, ali meditando, de como aquelas pessoas olhavam, viam Jesus, mas às vezes, muitas das vezes, viam Ele, mas não Ele como Filho de Deus, poderoso para salvar as almas daquelas pessoas, para salvar a alma deles. E trazendo para o tempo de hoje, Cristo habita em nós. Então, quando falamos para essas pessoas, falamos de Cristo para elas não veem Cristo em nós, mas elas veem apenas um homem. Como isso, tanto nas pessoas que não conhecem ainda Cristo e nós, tem que mudar. Quando o irmão vem falar comigo, eu tenho que ver Cristo nele e me sujeitar àquela palavra. E quando as pessoas assim também ouvem, da mesma forma que elas não viam Jesus como Filho de Deus,
lembrando daquele soldado romano, depois que crucificaram o Senhor, ele viu, muitos viam e no mesmo tempo não viam, mas naquele momento ele viu e ele falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E ele conseguiu ver. E hoje muitos olham e não conseguem ou não querem ver Cristo em nós, mesmo ali você falando de Cristo, eles preferem não ver Cristo em nós. Para não serem mudados, porque querem ficar do mesmo jeito, que querem ficar nos seus pecados, endurecidos, com os seus corações endurecidos. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Se eles permitirem que o Senhor abra os ouvidos dos seus corações endurecidos, ali a palavra de Deus penetra no mais profundo, como uma espada de dois gumes. Ali há uma operação naquele coração, uma operação sensível, onde Cristo irá tirar todas as impurezas e os pecados e ali colocar um coração novo, um coração como o de Cristo. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? A fé surge ao ouvir a palavra, mas muitos rejeitam e endurecem o coração. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode compreender assim as coisas do Senhor. Ele vem como loucas. Por isso que necessitam de crer, necessitam de ouvir e ouvir verdadeiramente, e ver verdadeiramente. Não ouvir, endurecer, e não ver, endurecer. Assim, nós devemos orar cada vez mais para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo e sejam convencidas do pecado. Porque eu aqui
porque eles parecem loucura. Quando comecei a dar ouvidos à palavra de Deus, o irmão, o Senhor, através da vida do irmão, era usado para ministrar as palavras ao meu coração. Eu ouvia ela e, como essa experiência, achava loucura. Pensava também: quem poderá cumprir esse discurso? Como lá a experiência do povo ouvindo a Jesus e disseram: quem poderá ouvir esse discurso? Duro esse discurso. Viraram as costas e foram embora. E Jesus, olhando para os seus discípulos, pergunta: vocês também não querem ir? Mas interessante é que eu tive essas experiências. Quando permitir ouvir a palavra de Deus, eu achava loucura. E eu falava: quem poderá ouvir isso? Dura esse discurso. Quem poderá obedecer a essa palavra? Por quê? Porque havia e estava com meu coração endurecido, cheio de pecados, cheio de eu mesmo. Mas ali, permitindo, o Espírito Santo foi me convencendo do meu pecado e ali foi me transformando. E como não foi uma experiência de ouvir e já aconteceu tudo isso, não. Foi várias vezes ministrado ao meu coração para que meu coração fosse amolecendo. Algo duro que nós colocamos na água para amolecer. E aquilo, com o passar do tempo, vai amolecendo. Assim é os nossos corações, colocado na água viva, em Jesus. Ali nosso coração, dentro daquela água viva, vai amolecendo. E assim foi meu coração e a minha transformação. Vários dias, meses, meu coração ali, eu colocando ele diante da palavra, os irmãos falando do Senhor. Assim meu coração foi amolecendo. Eu fui sendo convencido do meu pecado. Tem outras experiências que basta uma oportunidade, que eles ouvem, as pessoas ouvem, e ali o seu coração já é transformado. Mas a minha foi com o tempo. Ouvindo, ouvindo, ouvindo. E assim são as pessoas também. Às vezes nós queremos ser imediatistas, que elas escutem, já creiam, já sejam transformadas. Mas muitas das vezes ela pode ser com essa minha experiência e às vezes pode até demorar mais tempo. Ouvindo, 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 até que o seu coração vai amolecendo, 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 aquele coração duro, cheio de pecado.
e vai amolecendo até o dia que verdadeiramente ela seja transformada pelo Senhor. Que em primeiro momento, primeira vez que a gente ouve, a primeira, a segunda, a terceira, eu falava, que loucura, quem pode cumprir esse discurso, quem pode viver dessa forma? Ninguém consegue viver como está escrito aqui. Porque meu coração estava duro, cheio de pecado. E assim são eles também. Eles ouvem e falam a mesma coisa, loucura. Quem pode ouvir esse discurso? Mas com o tempo, se assim essas pessoas forem as escolhidas pelo Senhor, que o Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, poucos permitem e creem na palavra, permitem que elas a transformem. Mas se essas pessoas são chamadas, pode passar um dia, 2 dias, 100 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano. A palavra vai amolecendo o coração dela. Nosso dever é sempre estar cheio da palavra do Senhor, para que nós sejamos usados pelo Senhor, e essas pessoas ouvem, até que o coração vai amolecendo e elas creiam no Senhor. Não, nós não podemos falar hoje, amanhã nós já deixamos de lado e já falamos só coisas naturais. Mas sim falar, até que sejam convencidas do pecado e assim se rendam ao Senhor. Nós não podemos deixar de falar. Elas necessitam de ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que salvará as almas delas. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Deus abençoe.